Fala, galera! Bom, hoje, dia 31 de dezembro de 2022, não começamos o dia muito bom, né? Nesse sábado nós perdemos o Papa Emérito Bento XVI. Já tinha gravado um vídeo, né, falando sobre a saúde dele. Depois, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui. Que ele tinha chegado ao estado terminal, né? E aí hoje, no sábado, nós recebemos a notícia que ele fez a sua Páscoa, né? Fez sua passagem para a vida eterna em nome de Jesus. Iremos orar pela alma dele com certeza. Então, assim como eu fiz o Monsenhor também, que eu vou deixar o link aqui, que faleceu também nesse ano, né? Eu vou trazer alguns pontos sobre a vida de Bento XVI, até como uma homenagem para ele, porque ele foi extremamente importante para a Igreja Católica, em um momento que ela passava por muitas transições. Mas antes de prosseguir no conteúdo, vou pedir para você dar o seu like se você já ouviu falar de Bento XVI. Então, se você ouviu falar de Bento XVI, já conhecia, deixa o seu like aqui para eu saber quantas pessoas conhecem ele. Tipo assim, quantas pessoas que assistem o vídeo conhecem o Bento XVI. Então, dá seu joinha aí, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, pode clicar aqui no botãozinho. Ó, se o seu botão estiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal. E aí fica difícil você saber quando eu posto os vídeos. Então, clica no botãozinho aí, vermelho, para você saber quando eu posto novos vídeos. É toda semana, mas aí você pode ser o primeiro a assistir, tá bom? Bento XVI, mais conhecido também pelo seu nome, assim, né, do papado, que é o Joseph Ratzinger. Ele foi o, vamos lá, 265º Papa Católico. Consegui. Papa da Igreja Católica, né? Então, o pontificado dele, ele ficou durante 8 anos, né? Ele assumiu em 2005 e renunciou em 2003. Logo depois dele veio o Papa Francisco. Então, como ele renunciou, ele se torna Papa Emérito, ou seja, é um Papa que ele não está governando de fato, ele tá aposentado, entendeu? Então, ele pediu a renúncia porque ele informou que ele já não tinha mais forças para exercer o seu ministério, né? Que é um ministério muito pesado. Pensa, você, além de cuidar de uma cidade, que é o Vaticano, você ainda tem que ficar de olho em todas as dioceses do mundo inteiro, de todas as paróquias, de padres. Então, é muita coisa que ele precisava fazer. Ele também sofreu muitas coisas, tipo, ele foi acusado de muitas situações, ele bateu de frente com muita gente, o pessoal da mídia, principalmente na época, que não queria um papa como ele, porque falavam que ele era extremamente conservador e que isso atrapalharia a igreja, porque a igreja não se abriria, várias aspas aqui, não se abriria para o novo, para a modernidade, né? Então, o Bento XVI fez algumas reformas, e por conta disso, além de já ser um grande peso o ministério do papado, aí além desses ataques, com certeza o corpo dele gritou. E essa atitude para alguns, principalmente para a mídia, foi um ato de covardia, porque ninguém nunca, acho que foi só um outro papa, que eu não vou me recordar agora o nome, quando que foi, que renunciou. Então fazia muitos anos que a igreja não tinha essa situação, e o Papa Bento XVI pediu a renúncia. Então alguns entenderam que ele foi covarde, aí começaram a atacar ainda mais ele, porque já estava sendo atacado. Mas para nós, igreja, apesar do susto, né, porque a gente ficou bem assustado, assim, ficou bem surpreendido, foi um ato de coragem e humildade, né? Muitas vezes, algo que nós dentro da paróquia nós não fazemos. Se eu não estou dando conta das coisas, eu peço arrego, eu peço para sair, entendeu? É mais bonito do que a gente empurrar com a barriga e acabar cometendo alguns erros, né? Papa Emérito, né, Bento XVI, ele foi muito acusado na época, além dessa questão de que ele não ia deixar a igreja ser aberta à modernidade, que ele teve até a acusação de que ele acobertou alguns casos de abuso na Alemanha, que ele acobertou, e que ele, fora também todos os outros escândalos que vieram nesse período aí. Se você jogar na internet você vai achar. Então, já falavam muito mal dele, depois disso falavam mais, ele renunciou ainda mais ou menos nesse período. Aí que começou todas as teorias, começaram a falar que ele tinha cedido à pressão, que era uma conspiração. Olha, foi cada notícia que eu me lembro bem, assim, direitinho, né? Inclusive, eu até postei
aqui numa postagem, eu fiz uma postagem aqui falando que muitos diziam que ele era ranzinza, rabugento, sério, bravo, mas eu me recordo que ele tinha sempre um sorriso no rosto, apesar da expressão dele séria, porque ele veio da Alemanha, então óbvio que os alemães não vão ficar igual a gente, né, brasileiro, sorrindo toda hora, dando tchauzinho igual uma miss. É óbvio que a postura dele, né, até por conta da cultura, é outra. Mas aí eu fui pesquisar algumas imagens dele para montar um vídeo, né, em homenagem. E eu encontrei inúmeras fotos dele sorrindo, né? Então, assim, ele realmente tinha uma postura séria, mas ele tinha um sorriso no rosto, sim, que é o sorriso de quem encontra Deus, né? Então, assim, falaram muitas coisas ruins dele, sim, mas o que eu quero apontar aqui é algumas coisas boas e até algumas curiosidades. Vou citar só 5, tá? Porque tem bastante. Que muitas pessoas não sabem. Já comentei em outro vídeo lá sobre o filme dos dois papas, vou deixar o link aqui também. Que ele tinha um gosto musical muito apurado, né? Então ele tinha essa questão do gosto musical. Für persönliche Vorlieben bleibt Josef Ratzinger wenig Zeit. Außerdem würde es seinem Amtsverständnis widersprechen, groß darüber zu reden. Die Musik bedeutet ihm viel, auch wenn er diese Begabung nie so perfektioniert hat wie sein Bruder Georg. Die Kunst, sagt Ratzinger, ist mit der Wissenschaft die höchste Gabe. E uma outra curiosidade que poucos sabem é que ele gostava muito de gatos. Acho que essa é a única coisa que eu sou meio assim, porque entre gato e cachorro, eu prefiro cachorro, né? Mas ele amava muito gatos. Então, se ele gostava de animais, ele tem um coração bom, né? Porque quem não gosta de animal não tem um coração muito bom. Ele também participou da Segunda Guerra Mundial, que também foi uma das acusações. Falaram que ele era nazista, porque ele foi obrigado a trabalhar não, né? Servir no exército, só que com 12 anos ele já tinha entrado no seminário. E mais ou menos lá pelos 15 anos, ele foi obrigado a entrar naquela juventude lá da Segunda Guerra Mundial. E aí ele acabou servindo e para ele viu grandes desgraças, né? Porque não foi um tempo muito bom no mundo. Bom, o Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, ele foi ordenado em 1951, em junho de 1951, e em 1953 ele se tornou doutor da teologia. Então, para nós da Igreja Católica, ele é um grande teólogo. Ele escreveu, assim, inúmeros documentos, inúmeros livros, inclusive, tudo que ele escrevia era a lápis. Ele só assinava mesmo os documentos com a caneta, o restante era tudo a lápis. E quem transcrevia os livros dele dizia que tinha um pouco de dificuldade de entender a letra dele. Mas ele escreveu durante muitos anos, né, a lápis. Então, ele tem esse lado um pouco tradicional, um pouco conservador, né? Mas, apesar disso, foi com o Papa que eles lançaram o Twitter lá do papado. Então, apesar de falarem que ele não é aberto à modernidade, ele foi o primeiro Papa a ter um Twitter, ter a conta no Twitter. E mais outras duas curiosidades, ele participou, ele teve uma missão, né, uma função de assistente da comissão que preparou o catecismo da Igreja Católica, né? Então, ele tem uma grande contribuição naquele livrinho, vou deixar a imagem aqui, né? O livrinho do Catecismo da Igreja Católica, que nos orienta acerca da doutrina, né? Ele participou do conclave que elegeu João Paulo I, e depois ele também participou do conclave do João Paulo II. Então ele conheceu 3 papas, né? 3 papas, foi antes de João Paulo I, João Paulo II e Papa Francisco, tirando ele, né? Então, ele sempre teve uma participação muito efetiva dentro da igreja. Inclusive, João Paulo II confidenciou ele uma das maiores funções dentro da Igreja Católica. O prefeito da Congregação de Doutrina e Fé, que dá diversas orientações para a Igreja Católica, né? Além de ser presidente do Pontífice de Comissão Bíblica, Comissão Teológica Internacional. Por diversas vezes ele tentou renunciar, só que João Paulo II não deixou.
porque são funções muito sérias. Apesar do povo tripudiar bastante das coisas que acontecem na Igreja Católica, todas as funções são extremamente importantes e de um peso enorme. São milhões e milhões de pessoas, do qual ele, o Papa e as outras funções são responsáveis. Bom, existem muitas outras curiosidades, eu vou deixar um link aqui, que é até do A12, que ele fez um resumo muito legal sobre a vida de Bento XVI já faz um tempinho. Se você quiser conhecer mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas 2 pontos que eu queria deixar aqui. Quando Bento XVI renunciou, ele se enclausurou totalmente, né? Ele se afastou, então ele foi esquecido por muitos, né? Uma mídia que sempre batia nele acabou tendo ele como esquecimento e focando seus olhares no Papa Francisco, né? Claro. E Bento XVI sempre esteve muito em oração. Ele com o Papa Francisco, eles se encontravam constantemente para conversar, para orar, né? O bom do Papa Francisco é que ele tinha esse apoio, né? Então ele fez diversas orações, ele nunca se esqueceu da igreja. E no começo desse ano ele fez uma carta em que ele pediu perdão por alguns erros, mas não quer dizer que ele estava assumindo o acobertamento, mas que ele disse que ele poderia ter tido um olhar mais cuidadoso diante daqueles fatos, que ele se encontrou com diversas pessoas que sofreram abusos e, inclusive, diante de algumas pesquisas, porque minha memória é um pouco ruim, ele foi muito contra todos esses casos de abuso e ele teve inúmeras ações que auxiliaram hoje a igreja a ser muito mais vista grossa com esse tipo de assunto. O que as pessoas não divulgam tanto assim. Então, nessa carta ele acabou falando, né, desses erros, também acabou dizendo que ele sabia que Deus era um juiz, mas que ele desejava muito, ele confiava muito que Deus olharia com todo amor e misericórdia para ele. Também vou deixar o link aqui, porque vale a pena você ler e refletir, porque ele traz, assim, ensinamentos maravilhosos. E hoje, depois de saber da morte dele, eu fiquei refletindo um pouquinho, né, que eu lembrava da vida dele. Infelizmente, eu não vivi todo o papado dele, além de ter sido um papado curto, eu também não vivi muito. Eu me converti em 2010, né, em 2013 ele pediu a renúncia. Então, eu tinha toda a esperança de ver ele na Jornada Mundial do Rio de Janeiro. Eu acabei não o conhecendo assim tão próximo, mas acabei vendo o Papa Francisco, né, então tá bom. Mas todas as coisas que eu lembro dele, alguns documentos que eu já li também dele, é que ele traz ensinamentos maravilhosos, seja com a escrita, seja com a vida dele. Se você pegar a vida dele, ele sofreu muito, muito. Imagina um papa que viveu a Segunda Guerra Mundial sendo jovem, né? Imagina um papa que foi atacado enquanto a mídia falava em verdades, ele buscava encontrar a verdade e também lutar pela verdade dentro da igreja. E talvez uma das maiores lições, como eu já disse, foi a coragem e a humildade dele em pedir a renúncia, em olhar para si e dizer: eu não estou aguentando, eu preciso deixar para alguém que tenha mais capacidade do que eu para guiar a igreja. E como eu já falei, muitas vezes a gente não tem coragem de fazer isso dentro da igreja e nem dentro da nossa casa, de pedir ajuda, né? A gente é um pouco arrogante, assim, um pouco orgulhoso. Mas se você for ver, essa renúncia dele também tem muito a ver com Cristo na cruz. Porque Jesus Cristo tinha todo o poder. Ele podia, na hora em que os soldados estavam lá, deixar Pedro cortar não só a orelha do soldado, mas matar o soldado. Pedir para Deus descer o fogo do céu para matar todos eles. E assim ele não morreria na cruz. Mas Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo, né? Ele renunciou a própria autoridade dele ali, porque foi humilhante ele estar na cruz. Mas ele sabia que se ele não passasse pela cruz, nós não seríamos salvos de todo o pecado, né, de fato. Então ele também renunciou à sua autoridade, né? Se fez pequeno, se fez totalmente irreconhecível diante de uma cruz. E eu tenho certeza que essa atitude de Bento XVI também se assemelha muito a isso. Porque Bento XVI tinha uma autoridade, assim, pode existir presidente, rei, rainha, mas a maior autoridade no mundo é o papado, porque além de você representar uma das
das cidades mais importantes do mundo, que é o Vaticano, é uma das maiores religiões do mundo, né? E para nós ele é o representante de Cristo, então é um grande peso, é uma grande autoridade, né? E que ele renunciou. Alguns orgulhosos iam falar, eu vou largar o papado pra quê? Pra me chamarem de covarde? Pra quê? Pra eu perder todas as regalias que eu tenho, né? Que pra alguns são regalias. Não vou, mas ele fez ao contrário, né? Ele teve muita coragem de assumir a sua fraqueza, né? E se colocar da maneira como ele podia naquele momento, que é o quê? Orar. Às vezes a gente não pode fazer muito, às vezes a gente não consegue dar um dízimo imenso, mas o pouco que a gente dá, as nossas orações, Deus já reconhece, Deus já consegue providenciar. Então é isso, né? Num outro vídeo a gente rezou pelo Bento XVI e hoje o que a gente pode fazer durante o dia inteiro é orar pela alma dele e também pedir para que Deus lhe dê o descanso e a luz eterna e que Nossa Senhora o acolha lá no céu, né? Que ele tenha um encontro, como ele mesmo falou, né, na carta dele, que não é o fim, é apenas o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus o receba e que nós consigamos enxergar Deus nos escritos dele, na vida dele, em todos os feitos que ele fez, né? Encerramos o ano dessa forma, mas crendo que 2023 vai ser um ano melhor e que as coisas serão encaminhadas conforme Deus quer e Deus providenciará, né? Então é isso. Se você já conhecia o Papa Bento XVI, se você tem alguma experiência, história, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Adoro quando vocês deixam os comentários. Não esquece de dar o like se você gostou, tá bom? Aliás, se você gosta do Bento XVI e ainda não deu o like, aproveita e dá o like aí, tá bom? Se você não gosta, tá tudo bem, não faça nada. E não esqueça de apertar o botãozinho de inscrever-se. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!